Bom, problema 24 da seção 15. Na figura 1534, dois blocos, um de massa 1,8 kg e um outro de 10 kg, e uma mola cuja constante elástica é 200 Nm por metro, estão dispostos em uma superfície horizontal e sem atrito. O coeficiente de atrito estático entre os dois blocos é 0,4. Que amplitude do movimento harmônico simples do sistema bloco-mola faz com que o bloco menor fique na iminência de deslizar sobre o bloco. Então, a ideia é, veja, quanto mais eu puxar, maior for a amplitude, maior vai ser a aceleração. Lembre-se que a aceleração no MHS, ela é menos ômega ao quadrado x de t, onde o ômega ao quadrado nada mais é do que k sobre m. Tudo isso sai da solução, né? Tudo sai disso aqui, ó. O fato de que menos kx de t é igual a m d2x de t dt2, cuja solução é x de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ. Daí, então, eu tiro que o d2x de t dt2 nada mais é do que a minha aceleração no tempo t, que por sua vez vai dar menos ômega ao quadrado, x de m, cosseno de ômega t mais φ, que nada mais é do que ômega ao quadrado, que multiplica x de t. Então veja, quanto maior for essa minha amplitude, maior vai ser a minha aceleração máxima, né? A minha aceleração máxima, qual é? Qual que é a amplitude da minha aceleração? A minha amplitude da aceleração, ó, se atente que esse cosseno é o número entre mais 1 e menos 1. Então, o valor máximo que esse cosseno alcança é 1, de forma que o máximo que essa aceleração alcança, em módulo, é ômega ao quadrado xm. Então, você vê que a aceleração máxima, ela depende da amplitude. Ou seja, se eu puxar muito a mola, na hora que eu soltar, a aceleração vai ser muito alta. Se eu puxar só um pouquinho a mola e soltar, a aceleração vai ser menor. E para que aquele objeto não deslize, você tem uma aceleração ali que é a aceleração crítica, que é a aceleração máxima que ele pode ter antes de deslizar. Recordando, se vocês se lembrarem, ó, como é que era a ideia? Imagina inicialmente esse caso. Ó, eu tenho um bloco, tem uma certa massa m e tem uma força, então, mg. Naturalmente, como ele não afunda no solo, né, ele tem uma força normal, Fn. Se eu tenho um certo atrito aqui, eu consigo empurrar esse objeto com uma certa força F, e mesmo assim esse bloco não desloca. Não desloca por quê? Porque aparece aqui uma força de atrito que é exatamente igual ao F. Então, enquanto a força de atrito for exatamente igual ao F, o objeto tem uma força resultante igual a zero. Só que a força de atrito, ela tem um máximo. Ou seja, tem uma hora que ela começa a andar. Ou seja, a força F torna-se maior que a força de atrito. É fácil de você pegar na sua mesa e coloca um livro, empurra bem devagarinho, você faz uma forcinha, ele não anda, ele não anda. Tem uma hora que ele começa a se deslocar. Se você começar a aplicar uma força cada vez maior, uma hora ele anda. Esse movimento começa quando a força fica maior que a força de atrito. Então eu aplico um pouquinho de força, cresce uma força de atrito um pouquinho. Aplico um pouquinho maior, a força de atrito cresce um pouquinho. Aplico uma força um pouquinho maior, a força de atrito cresce um pouquinho. Chega uma hora que você chegou no máximo da força de atrito, qualquer força a mais, o objeto começa a se movimentar. Essa força máxima que deixa o objeto na iminência de deslizar, ela é igual, a gente já viu em Física 1, o Fs max aqui, ó, é o máximo da força de atrito estático, ela é proporcional à força normal. Ela é proporcional à força normal. Na realidade, ela é μ vezes o módulo da força normal. Ou seja, nesse caso, ela vale μ mg.
Essa é a força de atrito desse bloco aqui, que tem uma certa massa M, e está sujeito a uma força F. Nesse caso aqui, ó, o que a gente quer é que esse bloco aqui não deslize. Então, a aceleração desse bloco aqui tem que ser, no máximo, igual à força de atrito aqui. No máximo. Se ela for maior que a força de atrito máxima, né, que é essa força de atrito aqui, então ela vai se movimentar. A força de atrito aqui, ela nada mais é do que o quê? Vamos jogar esse cara um pouquinho para o lado aqui. Ela nada mais é do que mi, eminho, né? E aí eminho porque é só essa massa aqui, porque a normal é a normal desse objeto, a gente quer ver o atrito aqui e não o atrito aqui. Nessa região aqui é sem atrito. Então, o atrito aqui, ele é mi vezes eminho g. Pela segunda lei de Newton, visto que a força é igual a massa vezes a aceleração do bloco menor, então, tem que ser no máximo, a aceleração tem que ser no máximo μg. Por quê? Essa força aqui é igual a massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton, que por sua vez é igual a μ mg. A força resultante é igual a massinha vezes a aceleração, segunda lei de Newton. A força resultante nesse objeto é massinha vezes a aceleração. A força nesse objeto aqui é a massa emão vezes a aceleração. A força nesse objeto aqui é a massa eminho mais emão vezes a aceleração. A aceleração desses todos entes aí é a mesma, né? Tá todo mundo oscilando ali junto. Então, F é igual a MA, que por sua vez é igual a μmg. Isso aqui implica, então, que eu estou na iminência de deslocar, né? Porque a minha força resultante está no máximo, que é o máximo da força de atrito aqui. Isso implica, então, que a aceleração máxima tem que ser, no máximo, μg. Agora ficou razoavelmente simples, porque visto que a minha aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes x, e se eu quero que minha aceleração máxima seja essa, então daqui eu tiro que o meu A max, que é igual, em módulo, vou pegar aqui, a ômega ao quadrado x de m, seja igual a μg. Aqui o ômega é a frequência angular, o xm é a amplitude máxima, e aqui nós temos o coeficiente de atrito e a gravidade. A frequência angular eu relaciono com a constante e com a massa, se atentando que aqui é a frequência angular do movimento como um todo, né? É o movimento como um todo que está se deslocando, são os dois. Então, essa massa aqui, que define essa frequência angular aqui, é a massa eminho mais emão. Porque aqui, ó, a gente está analisando o movimento do todo. O atrito, obviamente, como é o atrito aqui, depende da força normal desse objeto aqui. Quanto menor a massa desse objeto, menor vai ser a força de atrito aqui. Então, com isso aí, sabendo que o ômega vale K sobre M, então, o que eu tenho? Que K sobre emão mais eminho, que é o meu ômega ao quadrado, vezes a minha amplitude, é igual a μg. A amplitude máxima, então, para que ele fique na iminência de deslizar, é essa amplitude aqui. Porque quando eu coloquei isso aqui igual a isso, eu já estou impondo que eu estou na minha aceleração máxima, que é o máximo que eu consigo antes de pôr o objeto para deslizar, o que implica, então, que o xm, a minha amplitude máxima, é igual a μg, emão mais eminho, dividido por K. Se você fizer as contas e dar todas as variáveis, aí, tudo que você precisa, você vai encontrar que o xm é igual a 23 centímetros.
Tem que se atentar aos detalhes, se atentar às massas, às componentes, a massa, qual é a massa que envolve a força de atrito, qual é a massa que envolve a frequência angular como um todo. Uma vez se atentando, sabendo, né, tendo em mente que a força de atrito máxima está relacionada com a normal, então você tira a força de atrito máxima, consequentemente você tira a aceleração máxima. Eu tenho uma relação entre a aceleração e a amplitude. Se eu tenho aceleração máxima, então eu tiro a minha amplitude máxima para que o objeto então fique na iminência de deslizar, né, sobre o bloco maior. Se eu puxar 23 centímetros, ele ainda fica em cima estático, parado e tudo mais. Qualquer epsilon a mais faz com que o objeto então comece a se deslocar um sobre o outro, né? Ele arrasta então o outro e começa a ter um movimento dissipativo, uma força dissipativa também.